senhores telespectadores, para um estudante de História, Óbidos é uma das terras mais interessantes de todo o nosso país. E é das mais interessantes porque tem aqui documentos de épocas sucessivas, de um período muito longo. O nosso Alexandre Herculano, quando começa a história de Portugal, diz que não lhe interessa nada a arqueologia. Ele chega a dizer isto: o que é que me interessa a história sem notícias? Para mim chegam 7 séculos de cães, as cães, quer dizer, de barbas brancas, 7 séculos. Ele escrevia isto em 1840 e tantos, contando 7 séculos para trás, chegava-se à fundação de Portugal. Portanto, para ele, a história podia-se contar a partir da fundação de Portugal. Claro, a história de Portugal. Estamos justamente num lugar que mostra que isso não é assim. Óbidos já era velho quando Portugal começou. É claro, há especialistas que dizem que não e apresentam razões sérias. Apesar de tudo, eu acredito que sim. Óbidos vem do latim oppidum, que quer dizer lugar fortificado. Mas reparem, isso quer dizer, quando os romanos cá chegaram, já o lugar era fortificado. Portanto, não tinha sido fortificado por eles, visto que eles já lhe deram o nome de oppidum. Hoje sabemos mais ou menos onde isto se situava. Vem além aquela curva da autoestrada, bem, está lá uma cidade romana. E eu estou aqui na muralha da Vila de Óbidos, não confundir vila com castelo. Muralha que liga o castelo a uma torre que além está, que se chama Torre Vedra, ou a Torre do Facho. Eu vou-lhes falar da Torre Vedra. A palavra vedro vem do latim veterus, e veterus em latim quer dizer velho. Portanto, Torre Vedra é Torre Velha, mas é um nome posto pelos romanos, Torre Vetera. Quer dizer, para os romanos já aquela torre era velha. Penso que o que lá está agora é uma reconstrução feita pelos próprios romanos. O exame da cantaria mostra que aquilo já é romano. Bom, mas antes da torre romana havia lá uma Torre Vedra. Explica-se isso, quem olhar aqui por entre estas ameias, vê um vale profundo, chamam-lhe hoje a Várzea da Rainha. Isso também é engraçado, essa história da Várzea da Rainha. Um vale, este vale, lá ao fundo, quando parece dobrar, entra na Lagoa de Óbidos, e a Lagoa de Óbidos, depois, pela Foz do Barelho, penetra no Atlântico. Do alto da Torre Vedra vê-se tudo isso, até se vê a Foz do Barelho. Ora bem, portanto, o mar chegava aqui, devo dizer que aqui os solos têm uma altitude acima do nível do mar de cerca de 6 metros, ali embaixo, e lá ao fundo, na Foz do Barelho, já é 1 metro. Isso quer dizer que se o mar está a subir, como dizem, quem sabe se daqui a alguns anos o mar não vem outra vez aqui bater no Castelo de Óbidos. É uma hipótese, oxalá que não aconteça, mas aqui tem porque é que havia uma Torre Vedra. Era uma torre, uma instalação de povos primitivos que, junto do mar, e provavelmente para escoar os seus produtos pelo mar, tinha sido instalada há muito tempo. Quanto tempo? Bom, eu penso que não deve ser de uma época muito diferente das verdadeiras Torres Vedras. As Torres Vedras, lá está ainda um castro, aquele sabe-se bem a data, aquilo é de cerca de 2000 a.C. Sim, assim é, a verdadeira fundação de Óbidos tem 4000 anos. Será realmente do 2º ou 3º milénio antes de Cristo. É quando os primeiros coletores de metal vêm à Península Ibérica, fazem as suas fortalezas. Essas fortalezas significa que eles são estrangeiros,
têm que se defender dos povos nativos e daqui mandam pelo mar o metal, muitas vezes já fundido. Isso é perfeitamente visível. Olhem, por exemplo, naquele castro de Vila Nova de São Pedro, onde estivemos há dias, e, por exemplo, ali nos castros de Torres Vedras. A evolução histórica de Óbidos é muito curiosa, porque até ao tempo de Dom João V é a grande vila da Extremadura. Era uma terra de rainhas e de reis. Ora, quando o próprio Dom João V queria ir tomar tratamento nas Caldas da Rainha, que nessa altura se chamavam Caldas de Óbidos, era em Óbidos que ele se instalava. Ia depois numa carruagem, todos os dias, passava ali embaixo ao Senhor da Pedra, vem a capelinha, e deixava uma esmola para ver se curava mais depressa. Foi durante 7 anos, e durante 7 anos lhe disseram: Vossa Majestade, está melhor. Ele ia dando esmolas, é claro, acabou por morrer daquilo e, como vêem, a Igreja ficou por acabar. Bom, mas quando chega ao século XVIII, com a Estrada Real que passa nas Caldas, as Caldas ocupam realmente o lugar de Óbidos. Nós vemos aqui na nossa frente, Óbidos, está mesmo em frente, a Óbidos medieval, e ali 6 km naquela direção, as Caldas, a grande cidade moderna. Isso provoca uma coisa: o século XIX não passa por Óbidos, fixa-se todo nas Caldas. São as Caldas dos banhistas, dos turistas, as Caldas do Rafael Bordalo. Entretanto, Óbidos parece agonizar. Eu próprio lembro-me, era pequenino, tinha 8 ou 9 anos, fui com o meu pai a Óbidos. Óbidos era uma aldeia sonolenta, uma aldeia com muitas muralhas, muitas coisas antigas, e assim, pessoas muito idosas, uns velhos, que estavam sentados nos bancos, às portas dos seus lares. Era uma aldeia inteiramente morta. Isto há 70 anos. Ora bem, entretanto, pessoas de bom gosto viram aquilo, a tal terra onde o século XIX não tinha passado, onde as casas conservavam as suas frontarias brancas, já, claro, muito manchadas pelo tempo, mas com um encanto indefinível, de terra de antes do século XIX, de antes do comboio, terra de antigamente. O primeiro a dar por isso foi o Ramalho Ortigão. Passou por lá e disse: que linda terra que aqui se podia fazer. Bom, aconteceu isso quando desperta a vaga turística, ali pelos anos 30, 40, Óbidos faz-se uma terra que atrai turistas de toda a parte e volta a ser um dos polos turísticos do país. E tem o seu crescimento independentemente das Caldas. As Caldas crescem porque são modernas, Óbidos cresce porque é antiga. Tudo tem a sua vez neste mundo. Hoje Óbidos é uma vila turística e calcula-se que passem aqui por ano cerca de 1 milhão de pessoas. Toda a gente aqui vive do turismo, de uma maneira ou de outra, ou com estabelecimentos hoteleiros, ou com bares, ou com lojas de lembranças, ou com artesanato. Bom, esse ponto do artesanato é que confesso que a gente esperava ver aqui, por essa rua direita, enfim, especímenes de tudo o que se faz em Portugal, porque em Portugal faz muita coisa bonita, mas não, aquilo que lá está, metade é chinês, a outra metade é feita no norte da África, acho que ainda há uma metade feita em Espanha e há muitas metades feitas. Português é que não há lá nada. Bom, daí que eu acho muito bem, absolutamente bem, que a Câmara Municipal apoie uma tentativa de criação de um artesanato local de Óbidos e ajuda esta loja do Barro. Estão aqui 4 senhoras, como veem, 4 jovens senhoras, a trabalhar no barro e a fazer
uma coisa que, de certo modo, já é uma tradição de Óbidos, é a verguinha. A verguinha é este barro, estão a ver, em pequenas fitas. Este barro faz depois as peças, depois de cozidas 3 vezes, dão realmente peças decorativas muito bonitas. Não se sabe qual é a origem da verguinha, há até aqui uma ideia, isto foi trazido pela Josefa de Óbidos, uma pintora do século XVII, porque realmente em certos quadros dela aparecem peças que lembram isto. Bom, mas é claro que isto, a outra tradição é de que isto é trazido pelo grande Rafael Bordal Pinheiro, o homem que fez renascer a cerâmica artística nas Caldas da Rainha, aqui perto. Eu acredito mais nisso. De qualquer maneira, acho que sim, este é que é o bom caminho. Criarmos nós o artesanato que vendemos a quem nos visita. Das notícias de Óbidos, a mais importante é a descoberta de uma importante cidade romana. Uma cidade de que há muito tempo se ouvia falar. Imaginem o Plínio, no século I depois de Cristo, dizia que entre Colipo e Olicipo, toda a gente sabe que é Lisboa, Colipo é Leiria, havia uma outra cidade importante, que era Ebrobricium, ou Ebrobritium. Ninguém sabia onde era. Agora, quando fizeram aquela estrada, é a estrada rápida que vai de Lisboa às Caldas, ao fazerem os pilares, enfim, esburacaram o terreno e de repente vê-se um bocado de muro romano. Bom, vieram os arqueólogos, a Câmara prestou a isto muita atenção e nesta altura já estão postos a descoberto estruturas extremamente importantes que mostram que realmente esta cidade era uma cidade notável, porque isto, por exemplo, é um bocado das termas, só as cidades notáveis é que tinham estes edifícios. Os trabalhos continuam, é claro, agora metade da cidade está debaixo da estrada, mas a estrada teve esta vantagem, veio descobrir a cidade, é claro, agora tapa mais de metade. A cidade era grande, os trabalhos estão em plena continuação e, com certeza, a história de Óbidos, daqui a uns anos, vai ter de ser contada de uma maneira completamente diferente. Outro monumento muito célebre de Óbidos é este túmulo que fica aqui na igreja de Santa Maria. É o túmulo de um alcaide-mor de Óbidos que se chamava Dom João de Noronha. Os guias turísticos, até os desdobráveis, que estão agora a ser distribuídos, dizem que era Dom João de Noronha, conde de Gigon. Para verem a tolice que isto é, esse conde de Gigon era um filho bastardo do rei Henrique II de Castela e casou no ano de 1374 com uma irmã do nosso rei Dom Fernando. Reparem, 1374. Ora, este que aqui está, enterrou-se, diz aqui, em 1575. Portanto, 201 anos depois de ter casado. Bom, é claro, basta isto para ver que não é o conde Gigon, nem sequer pode ser um filho, nem talvez um neto dele. Eu acho que é um bisneto, mas é realmente dessa linhagem. Esse conde Gigon casa com uma irmã do nosso rei, tem uma ninhada de filhos, vem para Portugal quando o mestre Davis sobe ao trono e dão origem a uma das mais ilustres famílias portuguesas, a família dos Noronhas. Muita gente importante, vice-reis da Índia, homens de grande envergadura, vieram dessa família. Bom, este
foi aqui alcaide de Óbidos, tem ali as armas dele, as armas dos Noronhas, aquilo diz, são, de um lado, as armas reais de Portugal, do outro lado, as armas reais de Castela, é que eles eram descendentes dos reis de Portugal e dos reis de Castela. E deste lado, as armas da senhora com quem ele casou, Dona Isabel de Sousa. Eram Sousas, dos Sousas Chichorros, que vinham também por bastardia do rei de Portugal, Dom Afonso III. Por isso aqui estão as armas de Portugal, aqui as armas dos Sousas. Eu peço que reparem no túmulo, que é uma das coisas mais dramáticas, mais emocionantes da escultura portuguesa. É uma senhora que leva o filho agonizante ao túmulo e realmente, enquanto dois anjos exprimem a sua imensa dor, isto a mim emociona-me muito e acho que emociona qualquer pessoa. Um outro pormenor, apesar de toda esta beleza, o túmulo foi vandalizado. Reparem nas mãos do Cristo. Alguém lhe partiu os dedos, numa mão e noutra. Bom, é que o túmulo já cá estava, quando a vila foi ocupada pelos soldados de Napoleão nas invasões francesas. É possível que seja nessa altura o vandalismo. Um dos factos mais célebres da história, mas esta história fica entre aspas, história de Óbidos, é o grande feito da fidelidade da Vila de Óbidos ao Dom Sancho II. Isso é um erro que se continua a repetir. Eu tenho falado nisso, mas chego aqui espantado. Isto é um desdobrável turístico feito agora, em que cá está, 1246, ao manter a fidelidade a Dom Sancho II, Óbidos assegura o título de muito nobre e sempre leal, que mantém até hoje. Vamos ver a verdade disto. Óbidos é muito nobre e sempre leal. Segundo, esse título mantém-se até hoje. Terceiro, esse título foi dado pelo Dom Afonso III, exatamente porque Óbidos esteve contra o Dom Sancho II. Então, mas que ideia é esta de contar uma história às avessas? Tudo isto tem uma explicação. É que realmente, quando o Dom Sancho II começou a reinar novinho, muito novinho, quando morreu o pai, ele era criança, os nobres apoderaram-se do governo, acabaram as cortes, acabaram os forais, começaram as guerras entre bandos de nobres, o país mergulhou de uma anarquia terrível, e aí os povos pediram ao Papa, chamando para cá alguém que governe isto, a gente assim não se aguenta. E o Papa encarregou um irmão do rei de Portugal, que vivia em Paris, que era o conde de Bolonha, era o Dom Afonso III, de vir a Portugal para estabelecer aqui um reinado, um governo que agradasse a toda a gente. Ele foi bem recebido pelas cidades e pelas vilas, mas muito mal recebido pelos fidalgos, porque é claro que os fidalgos era quem tirava partido de toda aquela anarquia, toda aquela confusão. Então temos isto. As vilas estão pelo Dom Afonso, que é o bolonhês, mas os nobres estão pelo Dom Sancho, que era quem representava a tradição. Aqui em Óbidos passa-se isto. Os nobres metem-se aqui no castelo, o bolonhês cerca o castelo. O que o texto diz é que ele pôs cerco ao castelo de Óbidos, não foi à vila de Óbidos. E vila e castelo são coisas completamente diferentes.
pôs cerco ao castelo e que a vila foi leal a ele, Dom Afonso. Por isso é que o Dom Afonso III, quando é rei, lhes dá o título de sempre leal. Pois é claro, estabeleceu-se a ideia romântica, ninguém já distinguia vila e castelo, tudo isto tem muros, e esse erro chega até hoje. E eu tenho pena, quando vejo numa publicação já deste ano, impresso realmente uma tolice que vem a desmentir toda a verdade do passado medieval português. Já viram todos a falar, e além do papel de óbitos, tenho também aqui um livro na mão. É um livro Património, Balanço e Perspectivas, e tem aqui datas que me preocupam. 2000 a 2006. Isto representa a política do Instituto Português do Património Arquitetónico até o ano 2006. Bom, e é o caso de dizer, a gente lê isto e não fica contente. Então, só se vai fazer isto. Então, este país que tem centenas e centenas de pequenos monumentos a cair de podres, eu nesta peregrinação tenho-os encontrado a cada passo, em cada semana tenho apontado 2 ou 3, e agora lê-se isto, no fundo, vão restaurar os grandes monumentos, eles não têm culpa porque não há dinheiro para mais, e isto só quer dizer uma coisa, é que realmente a ideia de que o património histórico é raiz do passado, é um ingrediente essencial do desenvolvimento do futuro por causa do turismo que atrai. Essa ideia ainda não conseguiu penetrar na mente dos nossos governantes. Mas o principal monumento de Óbidos continua a ser e há de ser sempre o castelo. Um castelo que tem coisas feitas pelo Dom Afonso Henriques, coisas feitas pelo filho dele, o rei Dom Sancho, coisas feitas pelo Afonso III, coisas feitas pelo filho do Afonso III, que foi Dom Dinis, coisas feitas pelo Dom Fernando. Quer dizer, só este castelo é um álbum de história e até tem coisas feitas por nós. Vamos depois vê-las. Aqui, embebida na alvenaria da parede, estão a ver um arco antigo. Bom, aquilo é o que resta da igreja de Santiago, mandada fazer pelo rei Dom Sancho I. Eu tenho uma grande simpatia por este rei Dom Sancho, é o nosso segundo rei, é filho do Afonso Henriques, é um homem de paz, de administração, de fomento económico, é um homem que enraiza a semente da monarquia e é um homem que atravessou toda a vida comido por uma doença terrível, que era a lepra, o rei leproso. Toda a gente sabe em Portugal que o filho dele, o Dom Afonso II, era leproso, até lhe chama o gafo. Deste não se sabia, mas hoje não há dúvida nenhuma, os documentos são terríveis. Dom Sancho era leproso. As filhas herdaram a lepra, ou pelo menos a fama de a terem, por isso foram repudiadas pelo marido. E o próprio Dom Sancho, olhem, veio viver para aqui, para Óbidos, viveu aqui bastantes anos da sua vida, fechado, havia aqui uma muralha que não deixava contactar com a vila, a própria igreja tinha a porta do lado de lá. Hoje essa igreja caiu com o terremoto e tudo quanto resta desses tempos é aquele arco embebido na alvenaria anónima. Bom, depois há muita coisa no castelo. Olhem, no meado do nosso século, 1951, fez-se uma pousada. É uma das primeiras pousadas turísticas de Portugal, no meio do século. No fim do século fez-se outra obra, eu não sei que pense, aquilo é um auditório, fica a marcar o ano 2000. Quando se põe assim um remendo novo num manto tão velho como este, eu fico sempre perplexo, eu não sei o que pense. Aqui
aqui em Óbidos, toda a gente que ouvi estava um pouco como eu. Bom, aquilo escusava de se ver tanto, preferiam as velhas pedras. Bom, mas eu bem sei que o português é muito, muito conservador. Bem, o meu telespectador olhe, veja, forme o seu juízo e depois diga-me o que pensa.